A presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo. Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que intercede por nós, Romanos 8:34, está presente na sua igreja de múltiplos modos. Na sua palavra, na oração da sua igreja, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Mateus 18:20, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, nos seus sacramentos, dos quais é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas está presente, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz dela como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, por conseguinte, Cristo completo. Esta presença chama-se real, não a título exclusivo, como se as outras presenças não fossem reais, mas por excelência, porque é substancial, e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. Os padres da Igreja proclamaram com firmeza a fé da mesma Igreja, na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo, para operar esta conversão. Assim, São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Esta palavra transforma as coisas oferecidas. E Santo Ambrósio diz a respeito da mesma conversão: estejamos bem convencidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e de que a força da bênção ultrapassa a da natureza, porque pela bênção a própria natureza é mudada. A palavra de Cristo, que pôde fazer do nada o que não existia, não havia de poder mudar coisas existentes no que elas ainda não eram? Porque não é menos dar às coisas a sua natureza original do que mudá-la. O Concílio de Trento resume a fé católica declarando: porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia, sob a espécie do pão, era verdadeiramente o seu corpo. Sempre na Igreja se teve esta convicção, que o Sagrado Concílio de novo declara: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto as espécies eucarísticas subsistirem. Cristo está presente todo,
em cada uma das espécies, e tudo em cada uma das suas partes, de maneira que a fração do pão não divide Cristo. O culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, nós exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, entre outras maneiras, ajoelhando ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica sempre prestou e continua a prestar este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não só durante a missa, mas também fora da sua celebração, conservando com o maior cuidado as hóstias consagradas, apresentando-as aos fiéis para que solenemente as venerem e levando-as em procissão. A Sagrada Reserva, sacrário, era, ao princípio, destinada a guardar, de maneira digna, a Eucaristia, para poder ser levada aos doentes e ausentes fora da missa. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas. Por isso que o sacrário deve ser colocado num lugar particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal modo que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. É de suma conveniência que Cristo tenha querido ficar presente à sua Igreja deste modo único. Uma vez que estava para deixar o seu sob forma visível, Cristo quis dar-nos a sua presença sacramental. E visto que ia sofrer na cruz para nos salvar, quis que tivéssemos o memorial do amor com que nos amou até ao fim. João 13:1. Até ao dom da própria vida. Com efeito, na sua presença eucarística, ele fica misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e se entregou por nós, e permanece sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. A Igreja e o mundo têm grande necessidade do culto eucarístico. Jesus espera-nos neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para estar com Ele na adoração, na contemplação cheia de fé e disposta a reparar as faltas graves e os pecados do mundo. Que a nossa adoração não cesse jamais. São João Paulo II. A presença do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não a aprendemos pelos sentidos, diz São Tomás, mas só pela fé, que se apoia na autoridade de Deus. É por isso que, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo de Alexandria declara: não vás agora perguntar-te se isso é verdade, mas acolhe, com fé, as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Adoro-te, devote, latens deitas, quae sub is figuris veri latitas, tibi secor meum totem subjicite, quica te contemplans totem deficiti. Visus tactus, gustus in te fallitur, sed audito solo tutu creditur. Credo quid dixiti Dei filius, nici hoc veritatis verbo verius. Adoro-te com devoção, ó Deus que te escondes, que sob estas figuras de verdade te ocultas.
A ti meu coração se submete inteiramente, porque ao contemplar-te desfalece por completo. Visão, tato e paladar em ti falham. Apenas ouvindo se crê com segurança. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra da verdade.